E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma outra videoaula, tá bem? A nossa videoaula de hoje é sobre o Brasil República Oligárquica. Sigam o canal, nos ajudem. Bom, o que a gente tem que saber primeiro? Nós temos que saber que a República Oligárquica também é chamada de República Café com Leite, ok? Das características que a República Oligárquica vai ter, uma delas é o que a gente chama de política café com leite, que dá nome à República. Bom, nós vamos ver as características dela e depois cada uma das características explicadinhas. Feito? Bom, primeiro a gente tem que saber que a República Oligárquica é o período que vai de 1894 até 1930. Ok? Ela vai daquele final do governo do Floriano Peixoto, que a gente viu na videoaula sobre República das Espadas, até o golpe que o Vargas vai dar em 1930. Essa república, ela tem várias características que são bem fáceis de lembrar. Bem, primeiro, os presidentes agora são civis. Vocês lembram que na República das Espadas os presidentes eram militares, eram 2 marechais. Aqui nós vamos ter presidentes eleitos que são civis, ok? Nós temos um presidente só que era militar, que é o Hermes da Fonseca. A elite ruralista, a nossa elite brasileira, ela é fundiária, né? Ela é de terras, ela é proprietária de terras. Essa elite ruralista, não importa qual empreendimento rural fazia, é quem vai ter o poder nesse momento. Por isso que a gente chama de república oligárquica, porque a palavra oligárquica vem de oligarquia, que significa governo de poucos, em grego, né? Então, quem são esses poucos? A elite rural. Então, a elite rural do país comandava. Lembrando que o país nessa época era um dos maiores exportadores de café, né? O café movia a economia brasileira. O colonialismo, então, vai ser uma característica dessa república. Nós vamos falar sobre esse colonialismo. A política café com leite, que dá nome depois, dá o apelido a essa república. O voto de cabresto, que nós também vamos ver. A política dos governadores, a corrupção, tá? Um momento extremamente corrupto. Tu vai ter compra de votos, tu vai ter gente que morreu e tá votando pelo título eleitoral. O título, né, tá sendo usado, a pessoa não tem como ressurgir, né? Mas tu tens uma época onde a troca de favores, a fraude nas eleições, tu matares adversários, né, vai ser comum. Não é tão incomum hoje em dia, né? Mas nós sabemos que agora com a justiça eleitoral, com os cartórios eleitorais, nós temos uma tentativa de controle e de punição dessas atitudes corruptas, né? Nessa época que, além de corrupção nas eleições, nós também vamos ter a corrupção que, infelizmente, infesta nosso país em relação ao dinheiro, né, de verbas que os políticos vão pegar para si, a relações com empresários, aqui relações com coronéis, com ruralistas, né? Mas vai ser uma característica marcante dessa república, desse período. E nós vamos ter revoltas no meio urbano e no meio rural e um movimento que é chamado de movimento tenentista, que é um movimento político-militar, ok? Vamos ver cada uma dessas características então. Os presidentes que a gente falou. Bom, primeiro a gente tem que saber que parecem ser várias repúblicas, mas na realidade são períodos da história republicana do país que vão tendo nomes, ok? Nós chamamos de República das Espadas e República Oligárquica. São as duas videoaulas que nós vimos, né? Mas essas duas repúblicas juntas formam o que nós chamamos de República Velha. Então, um período que vai da proclamação da República em 1889 até 1930 é chamado de República Velha. E essa República Velha é dividida em duas. A República das Espadas, de 1889 até 1894, e a República Oligárquica, de 1894 até 1930. Feito? Aqui eu trouxe para vocês os nomes dos presidentes, né? Que às vezes a gente fica falando e a gente nem sabe quem foi presidente do nosso país, não é mesmo?
Aqui nós temos, ó, o Deodoro da Fonseca. Ué, mas a aula não é sobre a República Oligárquica? Por que o Marechal a gente está vendo de novo? Porque a gente está falando aqui dos presidentes desde que o Brasil se tornou república, que é o período que engloba as duas que nós estamos vendo. Então, na República Velha, o primeiro presidente foi o Deodoro da Fonseca, que nós vimos na República das Espadas. Depois, o Floriano Peixoto, que foi o vice dele e que nós vimos que assumiu quando ele renunciou na República das Espadas. Aí vem o nosso primeiro presidente civil, porque ele vai ser um advogado, tá bem? E que se chamava Prudente de Moraes. Então, o primeiro presidente civil vai ficar de 94 a 98. Depois nós temos Manuel Campos Salles, que a gente conhece ele mais por Campos Salles. O Rodrigues Alves, que é Francisco de Paula Rodrigues Alves. Podem ver aqui, ó, que até o Nilo Peçanha, todo mundo é advogado, ó. Então, Rodrigues Alves. Depois nós temos o Afonso Augusto Moreira Pena, o Nilo Peçanha, todo mundo advogado, ó. Aí o Hermes da Fonseca, militar do Rio Grande do Sul. Venceslau Braz, advogado. Delfim Moreira, advogado. Epitácio Pessoa, professor. Arthur Bernardes, advogado, e o Washington Luiz, advogado, que levou o golpe do Vargas. Tá, gente? Então, passando, nós temos aquelas características que eu tô seguindo. O colonialismo, então, o que que é? O colonialismo é baseado na palavra coronel, tá? E nessa época, os grandes proprietários de terra eram chamados de coronéis. Eles não são necessariamente militares. É que antigamente, na época da colonização do Brasil, tu colocavas tu dava grandes quantidades de terra a pessoas que eram militares também, para que elas, além de produzirem nessas terras, pudessem proteger essas terras, né? E aí ficou que um grande proprietário rural era um coronel, depois só ficou o título, não necessariamente eles são militares. Mas o que é um coronel nessa época? Nessa época um coronel é um grande proprietário de terra, é a elite ruralista regional, tá? Então, tá aqui que os coronéis eram grandes proprietários de terras e por terem grandes quantidades de terra e produzirem, vocês sabem que não é o coronel que produz, são os empregados, então quanto mais produção existe, mais empregados nessa região tu vais ter. Então os coronéis vão ter uma grande quantidade de empregados. Aquelas novelas das 6 que a gente via, que tinha o coronel, a sinhazinha, embora a Sinhá seja da época escravista, o título fica, né? Então a gente sabe que o coronel é esse grande proprietário de terra que vai ter vários afilhados, que aí todos os empregados dele vão colocar as crianças como pedindo, né, para ele ser padrinho das crianças. Então tu vai ter uma relação muito próxima e quase de dependência desse empregado para com esse coronel, tá? Eles vão possuir um grande poder regional, eles vão exercer esse poder constantemente, eles vão ter mais poder do que a polícia, vão ter mais poder do que os juízes, né? Praticamente eles vão fazer as leis do local. Então todo mundo deve alguma coisa ao coronel ou conhece de alguma forma o coronel, todo mundo tem medo do coronel, o coronel vai ter os seus capangas, os capangas do coronel vão fazer o que a polícia deveria fazer, né? Vão punir, julgar, fazer tudo. Então tu tens aqui, o coronelismo então é o nome dado a essa situação, onde uma elite ruralista, né, local, tem um poder regional que seria parte desse poder, teria que ser do Estado, na forma da polícia, da justiça, dos tribunais, né, e quem exerce é o coronel. O coronel vai ter poder político, vai ter poder social em relação à população e vai ter poder econômico, porque é ele que mantém, às vezes, o vilarejo, né? A produção dele, a casa dele, a forma como ele tem os empregados é que mantém a cidade toda. Feito? Nós temos também a política café com leite, que dá um nome a essa república. O que é a política café com leite? A política café com leite, então, ela é esses coronéis, então essa elite de São Paulo e de Minas Gerais, alternando os políticos que vão ser da presidência do país. Como assim?
as elites desses estados, elas vão combinar votos. Então os coronéis vão combinar votos, vão exigir que os seus trabalhadores votem em quem eles mandaram, tá? E aí os políticos que São Paulo e que Minas querem que sejam presidentes, é que vão ser presidentes. Então é uma combinação de votos entre essas duas elites, e os indicados por paulistas e por mineiros é que se tornam presidentes, né? Ora o indicado pelos paulistas, ora o indicado pelos mineiros. E assim vai se alternando na presidência políticos indicados por um ou outro estado. Por que tem esse nome, então, política café com leite? Por causa da produção desses estados, ok? São Paulo é produtora de café, Minas Gerais produtora de leite. Passando aí, nós temos o voto de cabresto. O voto de cabresto, então, é um nome dado a essa capacidade ou possibilidade que o coronel tem de forçar ou de influenciar os seus empregados a votarem em quem ele quer. O voto de cabresto só existe porque na Constituição de 1891, o voto ele é aberto. O que é um voto aberto? Voto aberto quer dizer que o voto não é secreto. Então eu chego para votar e eu digo em quem eu vou votar. Ou eu escrevo num papel onde qualquer um pode ver em quem eu vou votar. Então se o meu coronel, se o coronel da minha região, que me dá trabalho, diz que todo mundo tem que votar no político X e eu voto no político Y, ele pode me demitir, por exemplo. Que a punição vai existir no ambiente dele, ele pode exercer o poder que ele quiser. Então o coronelismo e o voto de cabresto, eles estão unidos para formar a política do café com leite. Por quê? Porque tu só consegue combinar votos se eu tiver poder em cima do voto do meu empregado. Vocês sabem que há uma elite, o próprio nome diz república oligárquica. Oligárquico vem de governo de poucos. Como é que governo de poucos vai conseguir eleger alguém? É porque tu tens a influência sobre o voto do trabalhador, que é a grande massa da população, né? Então se eu posso obrigar o meu empregado a votar em quem eu quero, aí eu tenho o voto de cabresto. Cabresto é aquilo que os cavalos usam para a gente poder direcionar a cabeça dele para onde a gente quer que vá. Então a própria palavra já ajuda vocês a conseguir identificar ou formar uma resposta, né, sobre o que seria o voto de cabresto. Aqui ó, eu trouxe uma imagem, ó. Tem a soberania nacional aqui, ó, o político, e trazendo o eleitor, ó, pelo cabresto. O eleitor sendo um burro. Sabe o velho da Havan? O velho da Havan não fez uma propaganda com todos os seus funcionários vestindo a camiseta do Bolsonaro na época das eleições? Aquilo dali é uma forma mesclada desse voto de cabresto. Não existe mais o voto de cabresto, né? Porque o voto é secreto. O voto é secreto, isso quer dizer que eu não sou obrigada a dizer o meu voto, que mesmo que eu diga, eu posso votar em outra pessoa depois. Então é muito difícil que o chefe ou que o político saiba exatamente quem foi que não votou em quem ele queria. Ele pode dizer, ó, todo mundo aqui vai ter que votar no fulaninho, mas pode ser que 2, 3 não votem. E ele não vai poder saber quem são esses 2 ou 3, porque o voto é secreto, né? Agora aqui não, aqui ele vai saber quem é esses 2 ou 3, né? E aí ele sendo chefe, ele sendo o dono da propriedade, ele pode dizer, olha fulano, eu não quero mais os teus serviços, né? Então o que o velho da Havan fez foi coagir os seus funcionários. Ele coagiu os seus funcionários porque não vai ser todo mundo ali que iria votar, né? Cada um tem o seu pensamento, mas ele não consegue saber ao certo quem foi que votou, por isso não é voto de cabresto. Mas tu já sabe que tu não pode falar a tua opinião política para aquele chefe ali, porque aquele chefe te forçou a colocar uma camiseta, né? Então, já aqui não, aqui o coronel pode te forçar, porque ele pode te punir. E eu tô falando tu perder o emprego, uma punição besta, porque pode muito bem ser uma punição em forma de a gente queimar tua casa, pode ser uma punição em forma dos capangas baterem em ti, pode ser uma punição em forma de que ele ia te ajudar, que a tua filha fosse estudar na capital e a tua filha não vai mais estudar na capital. São essas coisas. Então tu deve ao coronel. Se tu deve ao coronel, tu vais fazer o que ele quer para agradar a ele.
né? Isso é o voto de cabresto. Só existe voto de cabresto porque tu não tens a justiça eleitoral, né? Tu não tens uma constituição com voto secreto. Tu vais ter nessa época também as fraudes, porque não existe justiça eleitoral. Que fraudes nas eleições? Tu vai ter mais votos numa cidade do que existe população nessa cidade. Como? Um monte de títulos eleitorais de gente que já morreu e vivia naquela cidade. Então tu vai ter gente morta que votou. A pessoa tá morta, alguém votou 2, 3 vezes usando o título dessa pessoa e o seu título, o título de outra pessoa morta, né? Tu vais ter urnas que somem, simplesmente sumiu. Tu vais ter urnas que aparecem com votos a mais, não se sabe direito de onde, né? Então essas são as fraudes. A justiça eleitoral existe hoje para evitar essas fraudes. Feito? Bom, a política dos governadores, então, ela vai encabeçar esse processo de como eu elejo um presidente combinando votos. Para eleger um presidente, eu preciso, primeiro, que exista o voto de cabresto, né? Que o coronelismo e o voto de cabresto estejam juntos. Por quê? Porque o coronel vai exercer o seu poder sobre o eleitor, porque o voto é aberto, vai se sentir obrigado a votar em quem o coronel quer, né? E a política dos governadores é a troca de favores entre as várias esferas. Bom, eu quero ser presidente. Aí eu pego e digo, ô carinha do estado, um governador ou um grande produtor rural que tenha várias instâncias por todo o estado, eu pergunto, o que tu queres para votar em mim? O que tu estás precisando? Qual é o teu interesse? Aí ele me diz o interesse dele. Aí eu digo, então tá, então se eu for eleito, eu consigo isso daí pra ti. Aí um carinha do governo, do governo estadual, ele vai nos seus currais eleitorais. Que o que são isso? São municípios que ele sabe que votariam a partir da influência dele. Aí ele diz pros prefeitos, o que tu tá precisando pra fazer com que todo mundo vote em ti? Ou então ele vai direto nos coronéis. O que vocês querem? Ah, vocês querem uma estrada melhor? Vocês querem que venha uma estrutura, que venha um porto, que vocês tenham menos impostos, o que vocês querem? E aí os coronéis, como base desses políticos municipais e estaduais, e até mesmo como base dos federais, vão fazer o quê? Vão iniciar o movimento do voto de cabresto. Vão fazer o quê? Vão exigir que os seus trabalhadores, que são a grande massa da população, votem em quem eles querem para os interesses deles, dos coronéis e dos políticos. Depois que esse coronel conseguiu os votos, aí o político eleito dá o que ele queria e assim a gente se mantém. Então como é que eu combino votos? Na realidade eu faço o que os coronéis querem, eu dou o interesse dos coronéis e eles movem a massa de trabalhadores, de eleitores a partir do voto de cabresto. Então quem tem o voto de verdade, que é o eleitor, na realidade não ganha o seu interesse, nunca tem o seu interesse concretizado, né? Ele sempre vota a partir do interesse do seu coronel, né? Da elite da sua região. Vocês não acham parecido com a nossa política? Ou com a forma como a gente pensa a nossa política? A falta de entendimento, a gente não sai dessa república velha, embora a gente já tenha passado do período, né? Essas relações políticas não mudam. Às vezes a gente confunde o que é interesse da elite com o que é interesse do trabalhador, né? Isso daqui só existe a partir do tripé de voto de cabresto, a política café com leite só existe pelo tripé de política dos governadores, voto de cabresto e coronelismo. Então, para eu conseguir eleger e alternar entre o poder um político indicado por São Paulo ou um político indicado por Minas Gerais, eu preciso fazer o quê? Eu preciso mover esse tripé. Eu preciso, a partir da política dos governadores, mover os coronéis e os coronéis moverem a partir do voto de cabresto a população. É assim que vai se dando a corrupção toda do sistema. Tá bem, gente? Bom, aí nós vamos ver aqui as revoltas e o tenentismo, ok? Por que eu coloquei tudo num
slide só? Porque isso daqui é muito grande e a gente vai ter uma videoaula específica para revoltas e tenentismo, ok? A nossa próxima videoaula, então, é dessa matéria aqui. Tá, mas por que eu coloquei? Porque é uma das características da república oligárquica. Então nós vamos precisar ver que ela existe, e aqui nós só vamos ver que ela existe, tá? E na próxima videoaula nós desmembramos ela. Feito? As revoltas do período, então, são de dois tipos. Revoltas urbanas, que vão ocorrer no meio urbano, na cidade, então, e as revoltas que vão ocorrer no meio rural. As revoltas urbanas são duas. A revolta da vacina e a revolta da chibata. Nós vamos ver cada uma delas na próxima videoaula. As revoltas rurais são também duas. É a revolta de Canudos e a revolta do Contestado. Também vamos ver na próxima videoaula. O tenentismo, então, o que ele é? Vem da palavra tenente, ó. Sempre utilizem a palavra. Em história é bom que o título das coisas nos ajuda a entender o que elas são. Então, tenentismo vem da palavra tenente. Tenentismo, então, foi um movimento político-militar e uma rebelião dos tenentes, que são a baixa patente do exército, né? Que estavam descontentes com a política do país, a situação política do país, essa corrupção toda, essa relação de coronéis, essa falta, tu não tem credibilidade nenhuma na política. Tu sabes muito bem que quem está no poder não necessariamente teve os votos para estar nesse poder, que não representa o que a população quer, na realidade representa o que uma elite rural quer, só uma elite rural, né? E às vezes uma elite rural de 2 estados só do país. Então, essa situação toda, junto a uma miséria que vai existir, vai fazer com que esse movimento ande pelo país, né? E consiga vários adeptos. O líder desse movimento tenentista é o Luiz Carlos Prestes. Tá? Coloquei Carlos Prestes, mas é Luiz Carlos Prestes o nome dele. Nós vamos ver todas essas situações aqui na próxima videoaula, ok, gente? Bom, então, um abraço, tá aqui, e até mais!